Fala galera, vamos aqui continuar as nossas aulas de cartas paulinas e agora nós vamos entrar de fato nas cartas paulinas. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vamos entender um pouco sobre a cidade de Tessalônica. Ela surgiu no ano 315 a.C. por Cassandro, general de Alexandre Magno, que é o mesmo Alexandre o Grande. O nome é inspirado o nome da cidade é inspirado no nome da mulher dele, que era Tessalônique, que era irmã de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. O nome Tessalonicense significa, o nome Tessalônica, nome da cidade, significa vitória dos Tessálios, pois ela nasceu no dia que seu pai, Filipe II, o rei da Macedônia, venceu os Tessálios em 353 a.C. O Filipe II, que também era o pai de Alexandre o Grande, ele foi assassinado e aí o Alexandre o Grande assumiu o reinado da Grécia. No ano 168 a.C., a cidade de Tessalônica tornou-se uma província romana, pois era um ponto estratégico no mar Egeu, altamente sincretista religiosa. A deusa principal era a deusa Nike, que era a deusa da vitória. Mas existiam outros cultos, inclusive o culto ao imperador romano, que era normal em todas as províncias romanas. Então, até por isso, o cristianismo ele foi perseguido, pois o cristianismo prega só o culto a um único Deus, né? Não prega nenhum tipo de culto a outro Deus. E cultuar o imperador era uma forma de manter a cidade livre. Ou seja, quando a província romana cultuava o imperador, era como se cumprisse uma obrigação. Era como se fosse um imposto. Com a conquista turca da cidade de Tessalônica, a cidade passou a ser chamada de Salônica. E apenas em 1937 teve seu nome original retomado para Tessalônica. Paulo, quando chegou em Tessalônica, como costume, ele se dirigiu primeiro aos judeus e pregava nos sábados na sinagoga, mais precisamente 3 sábados. Isso é conforme Atos 17:2. Mas Paulo foi expulso e acabou indo para Bereia, conforme Atos 17:10, e depois para Atenas, conforme Atos 17:15. E de lá, de Atenas, ele enviou Timóteo a Tessalônica, conforme 1ª Tessalonicenses 3:1. E os judeus de Tessalônica caluniavam os cristãos, conforme 1ª Tessalonicenses 3:6 a 10. O ministério paulino ele sempre sofreu resistência dos judaizantes, que eram os cristãos que eram judeus, né? Porque eles não aceitavam a salvação somente pela graça, mediante a fé. Eles acreditavam que tinham que cumprir todos os rudimentos da lei, como, por exemplo, guardar sábado, como, por exemplo, participar de festas do Antigo Testamento, circuncisão, entre outros rudimentos da lei. Falando agora das cartas. A primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo as escreveu provavelmente em Corinto, na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50. Sendo assim, provavelmente foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Essa carta ela foi necessária de acordo com a situação que Timóteo descreveu da igreja, pois o povo estava firme na fé, porém não entendia algumas doutrinas, inclusive a volta de Cristo. Então, por isso, o apóstolo Paulo, ele os encoraja na fé, ele corrige alguns desvios da comunidade. Essa carta ela foi escrita segundo a descrição de Timóteo, da igreja para o apóstolo Paulo. Então, por isso, ele encoraja os tessalonicenses na fé, a continuar firmes, e corrige alguns desvios da comunidade. A estrutura da primeira carta, basicamente, é ela. O primeiro capítulo e o início do segundo, ele agradece ao povo de Tessalonicenses e faz recordações, agradecimento pela fé deles, pela caridade, pela esperança do povo, da igreja, da comunidade. A partir do
do segundo capítulo, a partir do versículo 17 até o capítulo 5, ele fala um pouco do tempo de afastamento e o motivo dele não poder ficar em Tessalônica. E por isso enviou Timóteo. No capítulo 3, ele dá uma retomada em agradecimento e fala que Timóteo ele trouxe boas notícias da igreja e faz exortações e vários ensinamentos, como por exemplo a busca da santidade no capítulo 4 e sobre o retorno de Cristo. E a segunda carta de Tessalonicenses, ela também tem uma estrutura parecida sobre agradecimento. Ele também fala sobre intercessão e fala sobre a vinda do Senhor no segundo capítulo. Faz uma exortação do capítulo 2, do versículo 13 ao capítulo 3, verso 15, e faz uma saudação final no capítulo 3, versos 16 ao 18. E apesar da importância dada à escatologia nas cartas aos Tessalonicenses, ele os incentiva a trabalhar, pois a data do retorno de Cristo e do fim das coisas não estão reveladas. Logo, os Tessalonicenses deveriam trabalhar para terem um direito de comer, conforme 2 Tessalonicenses 3, do verso 5 ao 15º. Então, se você gostou, dá um like, compartilha, fala para os seus amigos. Nós vamos continuar falando nos próximos vídeos sobre as outras cartas paulinas, que no total são 13. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!